Professora Natália, há vários grupos que fazem leituras distintas sobre qual seria o verdadeiro interesse, o verdadeiro objetivo de Donald Trump quando ele divulgou aquela carta em que trata de vários temas, vários assuntos, mas finaliza com o anúncio da taxação. Bom, naquele texto ele mencionou a situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mencionou a relação comercial entre os dois países. Fez críticas à justiça brasileira, ao Supremo Tribunal Federal. Fala em supostos atos de censura, inclusive, que teriam atingido empresas norte-americanas. Bom, cada grupo tenta reivindicar para si alguma articulação que teria dado certo e, a partir daí, Donald Trump teria tomado essa decisão e faz isso para tentar se ajustar a uma narrativa que muitas vezes é compartilhada nas redes. Qual é o seu diagnóstico? Do que trata exatamente o tarifaço de Donald Trump? Olha, o tarifaço de Donald Trump ele é um tarifaço político e é um modus operandi de Donald Trump, não somente em relação ao Brasil, acho que é importante colocar isso, mas em relação ao mundo, né? O Donald Trump anunciou tarifas contra o Japão, contra a União Europeia, contra a Indonésia. Então, diversos países do mundo têm sofrido esse tipo de pressão. E muitas vezes essa pressão ela vem de uma forma de chantagem. Em que sentido? Olha, eu só vou diminuir as tarifas se você adotar esta medida interna. E é uma chantagem com uma certa interferência na política doméstica. Quando a gente olha, por exemplo, para o caso da Colômbia, e aí saindo um pouco do Brasil, Donald Trump falou: a tarifa vai ficar muito alta se você não aceitar as deportações. Caso do México, as tarifas vão ficar muito altas se você não resolver um problema interno seu em relação ao narcotráfico. Caso do Brasil, as tarifas vão ficar muito altas se o seu judiciário não tomar uma decisão favorável em relação ao meu aliado internacional político. Então, esse modus operandi do Donald Trump, ele não é um modus particular, né, em relação ao Brasil. É uma questão que vai acontecendo no mundo todo. No Brasil, eu acho que o que tem de diferente é o fato dele estar relacionando a uma questão específica de um político brasileiro, que é Jair Bolsonaro, né? E nesse caso, a gente tem Eduardo Bolsonaro, né, residindo nos Estados Unidos e se colocando como articulador desta iniciativa de Donald Trump. Então, eu acho que essa amarração é um pouco diferente, mas esse modus operandi de chantagear países e de buscar, por meio da chantagem, ganhos econômicos, é o seu modus operandi. Sabemos que as relações comerciais Brasil e Estados Unidos são favoráveis para os Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos ele tem um superávit comercial, né? Ele não é uma relação deficitária para o governo norte-americano, então não era esperado que o Brasil sofresse esse tipo de tarifa, a não ser que a intenção seja outra. Eu acho que essa é um pouco a minha análise. Pois é, agora, Pedro, a Natália traz ingredientes muito interessantes, mas que, se nós colocarmos sobre a mesa, dificulta ainda mais o desafio do governo brasileiro em tentar destravar uma negociação que não trataria somente de aspectos tarifários, econômicos e comerciais. Mesmo porque o Executivo Federal não teria autonomia para atender a todos os pleitos mencionados por Donald Trump, se é que todos aqueles assuntos são demandas e pedidos não muito objetivos, mas velados. Qual é a reflexão que a gente precisa fazer sobre esse tarifaço, ou pelo menos o anúncio daquela carta? Os fundamentos dados, né, basicamente há um fundamento, que é Trump, que tem a alegação de que o Brasil teria explorado os Estados Unidos, teria uma vantagem comercial que não é factual, ela é falsa. Isso quem aponta são os próprios economistas norte-americanos, inclusive prêmios Nobel, etc., que declararam claramente, não, a relação dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária, não há nenhum motivo econômico para o tarifaço. É o que ele aponta, e eu não vou ficar aqui adivinhando qual que é a real intenção, porque é muito fácil você atribuir a qualquer agente político intenções ocultas, né? A gente tem que ver as intenções explícitas. Ele deseja um privilégio para Jair Bolsonaro, não um direito. Todos nós, cidadãos, todos, sem exceção, podemos ser processados, mesmo inocentes. É um ônus de quem é cidadão. O que ele deseja para Jair Bolsonaro é criar um príncipe, no sentido etimológico da palavra, um primeiro cidadão. Alguém que está acima da lei e acima dos direitos, né?
está acima dos deveres de cidadania, alguém que tem um privilégio e não direitos, né? Não tem sentido isso, né? O senhor Jair Bolsonaro foi ex-presidente da República, mas é um cidadão como qualquer outro, né? Tem que arcar com os ônus próprios da cidadania, inclusive o ônus de ser processado. Vejam, que Jair Bolsonaro não foi condenado. Até surgir esse atrito, ele estava solto, andando de jet ski. Quer dizer, a realidade é que não havia condenação, nenhuma restrição ao seu direito de liberdade no território nacional, né? O que postula Trump é que ele não seja processado, que ele não seja investigado, que ele esteja acima do Estado, que ele seja um titular eterno de poder político acima do direito e dos direitos. Isso não é só um nível de intervenção na soberania nacional que é muito grave. É um nível de intervenção nas normas de civilização, nas normas civilizadas, nas conquistas modernas, que esse Brasil lutou e tanta gente conheceu a vida como dor, sacrifício, humilhação, para poder criar o mínimo de civilidade nesse país. E vou dizer mais, Lula não pode negociar com ele esse assunto porque não tem nenhuma autonomia para interferir no judiciário. Se Lula pretender interferir no judiciário, vai estar cometendo crime também. Ele não pode, não deve intervir. O judiciário não pode fazer negociações políticas em torno das decisões jurisdicionais, porque o papel do judiciário é aplicar a Constituição e a lei, não ficar negociando politicamente. Então ele exige algo que é insuscetível de ser atendido. Ainda que fosse possível de ser atendido, pararia aí? Trump pararia aí? Tudo bem, liberou o Bolsonaro, ele vai parar agora de fazer. Não, qualquer desejo do presidente dos Estados Unidos teríamos que estar ali para atender. Isso quebra a nossa espinha, arrebenta com a gente como nação, como país, como dignidade que a gente tem que ter minimamente como povo para poder, inclusive, conviver internacionalmente, né? Acaba totalmente com a noção do Brasil como país. Portanto, ir contra Trump hoje é em favor do Brasil. Não é um problema ideológico, não é um problema de divisão de classes aqui no Brasil, é ir a favor do Brasil. Eu acho que tem vários aspectos para a gente destacar após a fala do Pedro, e só destacando que ao longo da semana a gente conversou com vários especialistas, analistas, juristas, advogados que fazem ponderações que vão na contramão, inclusive do Pedro, e está tudo bem. Justamente quando você fala em desejo ou objetivo velado, mas que não deveríamos fazer esse exercício e tratar daquilo que é explícito. Para muitos não ficou claro se esse era o objetivo, se aquela menção a Jair Bolsonaro seria apenas uma opinião. Ele não falou de maneira expressa que tudo estaria condicionado à revisão do processo que envolve Jair Bolsonaro, mas a gente vai se aprofundar nisso, viu, Pedro? Deixa eu só dar as boas-vindas ao Gustavo Sampaio, também sempre colaborando com a gente aqui na programação da Jovem Pan, doutor em Direito, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Esse exercício inicial com a nossa audiência, a gente tenta fazer um raio-x e também compartilhar um diagnóstico sobre as intenções de Donald Trump com aquela carta. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Boa noite, Daniel. Boa noite, professora Natália, professor Pedro Serrano. Satisfação estar aqui com vocês a conversar desse tema tão árduo, tão difícil, porque as coisas não vêm de hoje, não é, Daniel? Nós, durante muito tempo, durante décadas, talvez, aqui no Brasil, tivemos um diálogo muito tensionado, mais ideológico, e muitas vezes um diálogo de lastro intelectual entre os defensores do nacional estatismo e, de outro lado, os próceres do liberal cosmopolitismo. Você veja, sob a vigência da Lei Agamenon, lá de 1945, naquela trinca partidária que perdurou até 1966, a União Democrática Nacional era a expressão do liberal cosmopolitismo e tinha grandes nomes, até de envergadura intelectual, como Bilac Pinto, como Prado Kelly, como Adalto Lúcio Cardoso, e eram pessoas de quem eu poderia discordar, mas que eu respeitaria intelectualmente, Afonso Arinos, e do lado ali do nacional-estatismo, grandes nomes também, inclusive na política, integrando o PTB. Hoje, nós não vivemos mais isso, né? Tivemos ainda na década de 90 o diálogo ideológico entre o PSDB
e o Partido dos Trabalhadores até o início desse século, hoje parece, para nosso desalento absoluto, Daniel, que o diálogo ou a disputa na arena política está entre os institucionalistas, ou seja, aqueles que defendem as instituições, e os anti-institucionalistas, ou seja, aqueles que querem a ruína das instituições, das conquistas civilizatórias, das conquistas edificadas pelas revoluções liberais, e desde a Revolução Puritana, passando pela francesa, pela americana. Hoje nós temos pessoas que se dizem liberais, defensores do liberalismo, mas que atentam contra as instituições do liberalismo. Está tudo muito confuso. Então, na verdade, Daniel, o que o presidente Donald Trump fez recentemente, aqui, claro, eu tenho que concordar, jamais discordaria dos dois diagnósticos feitos pela professora Natália e pelo professor Pedro. O que Donald Trump faz não é adotar o tarifaço como medida de caráter econômico, porque isso não faria sentido nenhum com um país superavitário em relação ao Brasil. Pelo contrário, uma parte da base empresarial norte-americana que apoiou Donald Trump está indignada com essas medidas que estão sendo tomadas. É uma medida política tomada por um dos grandes representantes mundiais do anti-institucionalismo, um homem que em 2020, depois de perder as eleições presidenciais, encareceu ao então vice-presidente do Senado, vice-presidente da República, presidente do Senado, que não reconhecesse o resultado das eleições e, no alto de um palanque em Washington, concitou seu público apoiador a invadir o símbolo maior da democracia norte-americana, o Capitólio, o que resultou na morte de 5 pessoas. E foi uma cena jamais vista na história americana. Esse é Donald Trump, que voltou à presidência dos Estados Unidos e se alia a essa política do anti-institucionalismo. A representação no Brasil maior do anti-institucionalismo acaba agregada à imagem do presidente Jair Bolsonaro. Como na Argentina, o anti-institucionalismo está agregado à imagem de Javier Milei. Tanto que na campanha, Milei defendia o fim do Banco Central, o fim de uma série de instituições da Argentina, depois foi voltando atrás, como Trump também volta atrás de muita coisa, usa o artifício anti-institucionalista para fins políticos. Então, em verdade, Trump vê em Bolsonaro a esperança da manutenção do Brasil como um quintal dos Estados Unidos da América, entende? E na medida em que ele, Trump, foi nos Estados Unidos processado e julgado, mas como o sistema jurídico norte-americano é de certa forma mais laxo do que o nosso e permite que aquele indivíduo, mesmo sob investigações, possa ser candidato à presidência dos Estados Unidos, Trump acaba vendo no Brasil, à medida em que Jair Bolsonaro é réu na ação penal 2668, perante o Supremo Tribunal Federal, um país que tem uma legislação mais rígida e que na Lei 14.197 estabeleceu um repertório circunstanciado de crimes contra o Estado Democrático de Direito, quando Trump vê no Brasil Jair Bolsonaro sofrendo esse tipo de submissão à função judiciária, ele logo constrói o entendimento de que se trata de uma perseguição política e ele deve salvar o seu sócio, defendendo que o Brasil cesse imediatamente a sua persecução penal. É isso, Daniel. É mais uma vez a luta do anti-institucionalismo contra as instituições tradicionais do Estado constitucional democrático de direito. É um institucionalismo guerreando com o anti-institucionalismo. E, portanto, é o cenário que nós temos hoje. A tentativa de Trump é uma tentativa de ameaçar, admoestar, ameaçar politicamente o Brasil e manter o Brasil debaixo da rédea norte-americana, acaso o sistema de justiça criminal da nossa República não recue defendendo o seu colega, o seu dito amigo, o seu sócio, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que temos.